E eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre esse quadro de violência que vivem os corações humanos, vamos dizer assim. Eu não estou falando das guerras, eu não estou falando dos assaltos, dos assassinatos, porque isso são situações extremas. Mas eu estou falando das grandes situações de desentendimento, de falta de paciência, das grandes questões de mágoas, alfinetadas, de discurso violento. Uma amiga minha, que muito me orienta em vários aspectos referentes a questões administrativas, me falou, sabe, doutor Sérgio, as pessoas que trabalham no telemarketing, muitas vezes as empresas mudam o nome delas, porque elas são xingadas, elas sofrem agressões. E elas não têm nada a ver exatamente com a empresa que está contratando elas no sentido das estruturas. Elas estão ali só cumprindo a função de comunicar. E quem está ali agredindo, atacando, não está vendo que tem um ser humano ali. E aí você pode dizer assim, mas a empresa lesou, a empresa, sim, a empresa, mas não aquela pessoa do telemarketing. Entende o que eu quero dizer? Bom, enfim, a violência não se justifica em nenhum grau. E também não resolve. Não resolve para abrir espaço para o que vem adiante e não resolve para você também. Nós vivemos hoje uma situação, a sociedade é violenta. Nós encontramos isso nas ruas, nas faroladas dos carros, nas fechadas, nós encontramos nos jogos de futebol, nós encontramos dentro de casa. Nós encontramos em todo instante tentar se resolver as coisas no desespero, na arrogância, no nervoso, no ataque. E não resolve. E muitas vezes, e a maioria delas, nós quando estamos alterados, não estamos de fato enxergando o que está acontecendo. A gente perde o juízo. Perde-se o juízo. Então como é que nós vamos resolver quando nós estamos alterados? E eu queria chamar a atenção por algumas figuras do comportamento humano para a gente procurar entender esse espectro que eu estou chamando de discurso violento, vamos dizer assim. Vamos aqui à lousa. Vamos colocar duas referências aqui. Agir e reagir. Agir envolve um conceito de ação estruturada. Ou ação pensada. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Reagir é uma ação impensada. É uma catarse emocional. As emoções fluem sem que a razão possa conter ou fazer algum filtro. Então, reagir é catártico, é emocional. O agir envolve uma estrutura, um pensamento. E nós reagimos quando nós passamos um período acumulando tensões e depois essas tensões elas explodem. E é interessante que vai explodir às vezes nas pessoas erradas. Entendeu? Vai explodir. Você vai fazer uma compra do mercado, vai explodir lá na caixa do mercado. Ou você está vindo para casa, cheio de acúmulos de coisas, vai explodir no filho, vai explodir no marido, ou vai explodir na esposa, vai explodir. Sempre as reações explodem nas pessoas erradas. E aí cria-se um território de violência que, bom, aí ninguém nunca entende o que está de fato acontecendo. Bom, então a raiz da problemática está no acúmulo de situações que nós não estamos sabendo lidar, não comunicamos, não
apaziguamos, não entendemos, não vimos, e só aconteceu quando as suprarrenais estavam com as adrenalinas lá em cima. Essa é a verdade, não é? Então, como é que nós podemos deixar de acumular essas tensões dentro da gente que vão explodir no momento errado? Como é que nós podemos fazer isso, não é? Então, você bem sabe, o nosso assunto aqui envolve espiritualidade. Então, existem inúmeras ações que vão diluir essas tensões internas, não é? Então, uma delas é o exercício do diálogo. Boa conversa, o exercício do diálogo, boa conversa. Ajuda a apaziguar. Então, se você não tem amigos com quem conversar, ou familiares com quem conversar, as coisas vão acumulando. Mas precisa de ter matriz de conversa. Se não houver uma matriz de conversa, se não houver uma base onde se possa se estender, se não houver assunto, se não houver... o diálogo não acontece. Então, para que haja um diálogo, há necessidade de uma matriz, de uma base, de uma matriz de relações. Então, por exemplo, eu não sei como é que é na sua casa, se você tem a oportunidade de parar um pouco para conversar. Ou se todo o diálogo está sendo paralelo através da televisão, através da internet, através do celular, e aquelas pessoas que estão lá dentro não têm conversa. E não havendo conversa, então, por exemplo, a hora do jantar, ou a hora do almoço, a hora do café da manhã, ou qualquer hora, que se senta em roda para trocar ideias e conversar. Então, quando isso acontece, diminui, ajuda a ir limpando esses acúmulos, não é? E precisa de haver da parte de cada um de nós, ouvidos. Mas aí você vai me perguntar o seguinte, e se eu sou sozinho, ou se eu sou sozinha, não é? Aí a gente precisa se preocupar de não ficar sozinho ou sozinha de alguma forma. Aí as tecnologias podem ajudar, através do telefone, ou através do WhatsApp, ou através de qualquer comunicação que for, que ajude a amenizar essas tensões aqui. Quem está sozinho precisa de se preocupar em criar uma rede de relações. É o comércio local, as pessoas à volta, na rotina do dia, são funcionários, é o telefonema, é uma rede social construtiva, são familiares, vamos ligar, é uma atividade social XY. Tudo isso hoje está sendo feito por via à distância, não é verdade? Mas eu estou falando lato sensu, É a preocupação, porque às vezes a gente não se preocupando, não julga que é importante. Então a gente não coloca como plano do dia, não é? No plano do dia, que horas você parou um pouco para conversar de forma livre, para conversar qualquer assunto? Que horas você parou? Quais foram os 20 minutos que você sentou junto com qualquer pessoa para conversar ou pegou um telefone para conversar qualquer coisa? Que seja construtivo, vamos dizer assim. Que seja positivo, que estabeleça uma conexão espiritual positiva. Isso precisa entrar no rol do nosso dia a dia, justamente para diminuir essa carga que provoque depois reação. Porque muitas vezes essa reação explode de forma catártica, violenta, agressiva com outras pessoas, mas também às vezes acontece de forma implosiva e acaba provocando reações, insônias, dores crônicas, sintomas vários do sistema nervoso autônomo e do sistema de senso-percepção. Dores de cabeça, dores que são explosões de reações internas de coisas que estão com uma pressão muito grande dentro da pessoa. Não é? A descompensação da diabetes, a descompensação da pressão arterial, descompensações em geral
que tem, entre outras causas, essas catarses que são movimentos de pressão interna que acabam se acumulando em nosso organismo e provocando também sintomas. Eu coloquei aqui uma coisa, é o diálogo. Quer dizer, se preocupar em criar uma rede de diálogo, fora do trabalho, fora das obrigações, em que se possa conversar, em que se possa trocar ideias. É diferente de você assistir um filme, assistir uma novela, ouvir um rádio, que também é bom, mas não coloca as coisas para fora. É ou não é? Você acaba não se expressando, não é verdade? Expressar-se ajuda a diminuir as pressões internas. Quer ver? Eu falei aqui do diálogo, né? Então vamos colocar, que a gente vai começar a colocar na agenda assim. Hoje, quais 5 minutos eu usei para uma conversa livre e tranquila? Precisa criar esse hábito, não é? Então, estou marcando um ponto aí, não é? Ó, olha que coisa curiosa. Eu estou falando para você, mas o meu ouvido está mais perto da minha boca. Eu ouço primeiro, eu também tenho que cavar essa base, não é? Vamos colocar outra aqui, expressão. Expressão que pode vir através da arte. Ela ajuda a eliminar a catarse. Por que eu toco o piano? O meu piano, ele não é, no meu caso especificamente, um instrumento de apresentação artística, um instrumento de estrelato. Não é, não é. O meu piano é a forma de eu pegar o dia difícil, cheio de emoções difíceis, e me soltar um pouco, expressar. Porque quando eu toco as notas que estão escritas na partitura, elas vêm carregadas de as minhas emoções. Então elas me libertam. Então, é uma forma. Eu poderia fazer um desenho, colorir um desenho, pegar uma página e colorir, também é uma forma de liberar a catarse. O grande estudioso do psiquismo, Carl Gustav Jung, vai dizer: quem não faz arte enlouquece. Por quê? Porque há necessidade da expressão justamente para não haver esses acúmulos que provocam essas reações. Então, no dia a dia, é um violão que você abraçou, é uma canção que você cantou, é uma poesia que você escreveu em qualquer papel, ou no seu celular, nos notes do seu celular, é um desenho que você fez, é um bordado, o que você fez? Faz que representa a sua expressão de arte. Então, isso tem que estar na tua agenda também. Qual é a sua expressão de arte? As pessoas que não se expressam artisticamente, muitas vezes, perdem a oportunidade de entrar em contato com fragmentos do seu mundo interno, vão se acumulando, depois perdem a sensibilidade e às vezes vêm de forma grosseira para cima do mundo, vamos dizer. Então a arte ajuda a refinar essa base interna. Não quer dizer que um maestro, um artista não possa ser... A gente sabe muito bem, artistas são temperamentais, são explosivos, não é? Tem seus problemas também. Mas uma coisa é a arte como profissão, em que há compromisso e se perde a espontaneidade. Outra coisa é a arte, como eu faço aqui, por exemplo, que é uma arte livre, de minha expressão livre, errar, errou, estou livre, não tenho nenhum compromisso profissional. É uma situação de liberação interna, de liberação pessoal. Às vezes o artista, ele está fazendo arte, mas compromissado com a base profissional dele. Aí já não é mais a mesma coisa, já existem outros vetores em jogo que dificultam essa livre expressão. Eu estou falando da arte do cotidiano, no cotidiano. Você sabe que ler uma poesia, às vezes recitar em voz alta e ler, é uma forma de expressão de arte também. Ou ler um trecho de uma crônica que traz palavras interessantes, um jogo de ideias, também é arte. Não é? Agora, uma coisa é você apreciar a arte, outra coisa é você expressar-se através da arte. É muito bom você apreciar a arte, mas eu estou falando de uma arte que sai de você como processo criativo em alguma via de expressão, tá? Então eu estou falando de uma outra coisa, que é a expressão de arte, tá? Então isso ajuda a aliviar esse mecanismo interno.
Vamos ver outra questão aqui. Exercícios físicos. E eu vou colocar aqui, relação mente-corpo. Exercícios físicos, relação mente-corpo, que é da percepção presentificada do seu corpo. Não é só a academia para performance física, ou para emagrecer, ou para ficar forte. Eu não estou falando disso porque acaba sendo compromisso. A pessoa fica estressada. Não fui na academia, não fiz os exercícios, não sei o quê. Tá. Não estou falando disso. Eu estou falando de um momento de exercício físico, de percepção corporal, de você sentir o seu corpo e você começar a perceber a sua relação com o seu corpo, através de um momento de relaxamento ou de um momento de expansão do seu corpo, na dança, na yoga, num instrumento musical, que também é bastante corporal, vamos dizer assim, em alguma situação que você possa se perceber, respirar fundo. Não é? Respirar fundo é uma percepção corporal, é um momento de relação mente-corpo. Então, esse momento de relação mente-corpo, ele ajuda a limpar essas estruturas, mas precisa ser alguma coisa, vamos dizer assim, às vezes que tenha algum tipo de saber ou de conhecimento para poder dar uma diretriz para esse processo, como é, por exemplo, a yoga, o tai chi chuan, ou uma biodança, ou um exercício de relaxamento, um exercício respiratório, ou mesmo um instrumento musical, ou que você gosta de caminhar, por que não? Às vezes a caminhada, ela é contemplativa, ela não é? Sem obrigação de fazer ginástica, não é isso, mas é uma caminhada livre, de tonificação, de percepção, olha que coisa bacana. Mas é aquele momento que está havendo uma compensação a essa pressão interna. Olha, eu estou juntando peças aqui, está vendo? Eu estou juntando peças. Existem outras situações que às vezes a gente precisa recorrer a um profissional. Eu preciso de uma psicoterapia. Olha, é quando tudo está fora do meu controle. Então essas catarses estão vindo por demais, eu não consigo administrar, eu não consigo nem estabelecer uma rotina. Então a psicoterapia pode ajudar, porque ajuda você a colocar ordem nesse sistema. E a gente precisa entender quando é momento. Não, eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Não é? Outra forma também é a meditação e oração. Por quê? Porque você, ao meditar, você vai procurar encontrar a melhor parte sua e buscar de dentro de você as forças que permitam com que você supere os problemas. Às vezes, na hora que vem na mente aquela ideia ruim, aquela percepção negativa, aquele pensamento ruim, você não consegue fazer isso. Mas no momento que você está bem, você vai alimentando forças que você vai usar depois. Então você vai fazer uma meditação, é buscar o que você tem de melhor. Às vezes a oração ajuda, porque você pega referências externas positivas. Um Deus criador de luz e de paz. Então eu vou buscar isso como alicerce para encontrar a luz e a paz dentro de mim. E muitas vezes essa meditação e essa oração regadas a uma leitura instrutiva, ou mesmo uma palestra, como agora é um momento de uma palestra instrutiva. Então isso pode anteceder um movimento de oração e de meditação e trazer não só você ao encontro de suas melhores forças, mas também ambientar com energias magnéticas o ambiente que te cerca. Muitas vezes a nossa proteção é construída a partir da soma dessas iniciativas e a proteção que faz com que a gente tenha sempre uma reação pacífica, construtiva, de esperança, frente a qualquer realidade que nos cerca. Por quê? Porque nós trabalhamos, nós costuramos isso. E aí vai aparecer um problema ou outro, uma pessoa difícil, e você vai ter aquele alicerce para lidar com a situação, para compreender aquela situação. Por quê? Porque você está buscando ações pensadas e que sejam ações não violentas, mas ações de paz.
não é? Porque estar em paz, o que é a paz, não é? A paz você vai encontrar, sobretudo, na ciência da paz, que é a paciência. O que é a paciência? A ciência da paz. Ter paciência com o jeito de cada pessoa, com o meu jeito, ou cada um em si, se suportando nas suas deficiências. Ciência da paz, que é estabelecer essa conexão maior com a luz divina, essa ciência da paz. E o que ocorre? A gente vai construindo, nós vamos construindo a matriz para poder alcançar essa paciência, essa ciência da paz. Porque a paciência é quando você compreende que você precisa se aquietar, aguardar um pouco, para diante de uma boa inspiração, vinda das forças maiores da espiritualidade, você poder agir de forma doce ou enérgica, conforme a situação. Às vezes existe situação que você precisa ser enérgica, mas não agressiva. Enérgico, mas não agressivo. Que você precisa ser doce, outra firme, não, isso daí não pode, mas em paz. Alicerçado na ciência da paz. Bom, ok, o mundo está violento. Violência doméstica. Nessa época de pandemia, violência doméstica, porque a convivência se apinhou ali dentro de casa e os grandes problemas vieram. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que começar a construir de alguma forma. E se eu começo a fazer por mim, já é um ponto de luz num mundo tão necessitado de iniciativas como essa. Eu queria convidar você. O mundo está tão precisado de paz, de que nós nos entendamos. Agora, nada disso vai adiante se não aprendermos a perdoar. Nos perdoarmos nas nossas culpas, naquilo que fomos incapazes, ou que não pudemos, ou que fizemos, e que, enfim, passou, e eu preciso perdoar, porque a culpa é uma energia parada que não resolve nem para trás, porque não vai mudar o passado, e nem resolve para frente. Então, a gente precisa dar um passo para frente. E, através dessa mudança, desse passo adiante, passar a ser um cultivador da paz, um pesquisador da paz. Passar a ser mais um elo luminoso com Deus para que a sociedade e a humanidade possa transcender. Fique com Deus, muita luz, que um anjo guardião esteja em tua casa e em teu coração.